Olá, 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 galerinha do meu coração, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos aí, todos estejam acolhidos. Sabemos que os tempos estão difíceis, né? Tá muito a nossa rotina, não tá a mesma, tá um pouco complicada. Mas estamos aí, estamos com os nossos conteúdos, estamos seguindo o nosso caminho e estamos percorrendo uma linha da história e estamos juntos aí percorrendo essa linha da história. Certo, galera? A gente está entre o século XVIII, século XIX, a gente está caminhando nesse período aí faz um tempo. Depois do Barroco, eu não sei se vocês notaram isso, ó, depois da arte barroca, a gente falou de neoclassicismo e romantismo. E os dois, mas eles estão ali quase que na mesma época, eles estão debatendo ali no mesmo período, né? Eles estão quase que convivendo juntos ali. O neoclássico é um pouquinho anterior, mas o romantismo ali, eles são companheiros, são irmãos. E o movimento que a gente vai falar hoje, ele também está indo nesse meio desse caminho aí, nesse período da história. Tá? É um período de grandes revoluções, eu acho que intelectuais, culturais. O homem ele vai ter uma compreensão de mundo, uma compreensão muito mais ampla de sociedade, de indivíduo, né, dos nossos conceitos de liberdade, do que é conviver com o mundo. O artista vai se posicionar, eu acho que de uma forma... desde a Renascença em diante, o artista ele começa a ser um grande estudioso. Não sei se vocês se lembram disso. Da Renascença em diante, o artista começa a ser um grande estudioso não só dos elementos da arte, não só da produção artística, mas eles começam a ser grandes estudiosos de história, de ciência, né, de vários temas do mundo, vários temas culturais, vários temas intelectuais, certo? E isso vai gerar, galera, consequentemente, grupos e mais grupos de artistas que criam debates e a sua arte debate o mundo mesmo. Não é só um contexto de produzir só porque a cultura daquele povo produz assim. Não. O neoclássico, não sei se vocês se lembram, eles debatiam junto do ideal da Revolução Francesa. Os românticos, eles estão no mesmo período, eles estão seguindo as ideias até que iguais ali na época. Só que eles veem o mundo de formas muito diferentes, eles percebem a questão da arte de forma muito diferente. Lembra, os neoclássicos vão ser heróicos, vão ser aquela obra mais emblemática, os românticos vão ter a relação com a natureza, vai ser aquela obra mais profunda, certo? Mais intimista, ela é mais subjetiva, você sente a obra. E o que a gente vai falar hoje, galera, tá no caminho aí entre os dois. Quando os dois estavam debatendo ali, quando a primeira metade do século XIX, estavam os dois ali debatendo, esse grupo aí começa a tomar força, começa a tomar espaço, e aí vocês vão entender um pouquinho deles, beleza? Todo mundo aí preparado, galera? Nossa aula aí, vocês vão ver que vai ser bacana, a gente vai falar de um conteúdo de arte que tem a ver até hoje a gente tem muita influência desses artistas. No Brasil ele foi muito forte também, mas a nossa aula de Brasil eu vou juntar depois esses movimentos todos no contexto de Brasil, tá? E aí vocês vão entender eles dentro da nossa realidade, certo? Preparados? Bom, galera, vamos lá, estamos chegando. Com o cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luta, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, por mim, tu, o mundo, alma. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Sujo inferno, vengando. Frio inverno, sem lembra. Repressão, depressão. Ao luxo ter calma, vida escalda. Tento ler almas valendo da pressão. Nações em declive na mão desse rapaz, onde o milagre jaz. Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz. Imersos em dívidas avidais, sem noção do que são dádivas. No tempo onde a única vida corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo um parto. Eu me refaço, fato de gato de pé no chão, homem comum.
Se a benção venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje eu tô certo de que todo mundo é um. E tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Vocês perceberam aí que eu coloquei pra vocês dessa vez, né? Dessa vez a gente teve aí um pouco de hip hop, né? Dessa música aí que é conhecida em São Paulo aí, no Brasil, no mundo, né? Por ser uma música que, principalmente no Brasil, gosta de falar da realidade. Lembram disso? Eles falam da realidade das ruas, das periferias e tal. Bom, galera, não fiz isso à toa mais uma vez. Isso tem um sentido, isso tem um porquê. E o porquê dessa vez é o seguinte, galera. O movimento artístico que a gente vai falar hoje é o realismo, tá? Como que esse movimento surgiu na Europa? Como que quais eram os ideais desse movimento? Como que foi a expansão desse movimento no território europeu e no mundo? Porque, como eu falei, ele chegou até o Brasil. Então, galera, quando a gente pensar nesse movimento aí, uma coisa que é importante a gente lembrar. Ele é contemporâneo ao neoclássico e ao romântico. Só que ele é, tipo assim, ele é uma resposta, você vê que tá um debatendo com o outro, né? Ele dessa vez é uma resposta principalmente ao romantismo, tá? E por que uma resposta ao romantismo? Pelo seguinte, galera, não sei se vocês se lembram disso, mas o romantismo ele é sonhador um pouco, né? Ele é um pouco sonhador, ele é um pouco de idealizar o mundo, né? Aquela coisa do panteísmo, de Deus estar em todo lugar, de ver o mundo daquele jeito diferente. E nesse período, os realistas eles vão fazer o oposto disso do que os românticos estão fazendo. Eles, na verdade, vão buscar expressar cada vez melhor a realidade. Uma pintura e uma arte que fale da realidade. E, galera, quando eu falo assim, uma pintura ou uma obra que vai falar da realidade, não é o estilo só. A pintura vai ser bem feita, vocês vão ver que vai ter características muito realistas mesmo. O melhor possível para a época era produzido por esses artistas. Mas é o seguinte, galera, era dizer sobre coisas reais. E aí por isso que eu coloquei o hip hop para vocês, entendeu? Pelo seguinte, galera, o que seria dizer coisas reais? O Machado de Assis, que eu falei para vocês que tinha um pouquinho de Brasil, eu não vou aprofundar nisso porque a gente vai ver isso depois. Mas o Machado de Assis, por exemplo, era um escritor realista. O que é isso? Eles falavam a narrativa desses artistas era o mundo real. E aí, galera, vai ser o primeiro momento de verdade. Na verdade, sim, os românticos já pintavam os povos indígenas, né? Já pintavam aquela cultura primitiva, as odaliscas, né? Aquela questão do orientalismo. Mas o seguinte, galera, os realistas vão pintar literalmente os camponeses, os trabalhadores. O mundo mudou, eles estão vendo o mundo tipo pós-revolução industrial. E o mundo se transformou depois da revolução industrial. E a arte deles quer mostrar isso, galera. Então, a arte deles vai falar do mundo como é, dos operários, dos camponeses, tá? Como que é a vida das pessoas que sofrem, que trabalham, de todos os povos, galera. Isso é olha isso, é um movimento artístico que vai ter uma clareza de percepção do mundo que é interessante demais, e por isso que eu falo que ele vive até hoje, por isso que eu coloquei até o hip hop, porque o hip hop é uma forma de você criar em narrativas uma construção de ideia baseada na realidade. Você constrói hoje ainda obras, não só o hip hop, vamos pensar, tem obras de arte, tá? Tem obras de arte que são construídas com base na realidade, galera. O artista ele não foge do contexto do real, a arte é baseada no real. Todos, não em todos. A gente hoje vive com vários elementos de arte, certo? Mas ainda assim tem artistas que são assim. Beleza? Então o que a gente pode pensar, galera? O realismo, como eu falei para vocês, ele vai nascer pós-revolução industrial e ele vai pegar esse mundo moderno, esse mundo que tá se transformando e tá vendo assim, os neoclássicos, que é aquela coisa heróica, aquela coisa do grego, do romano e tal, os românticos medievais, né? Pensando naquela cultura medieval e tal, e filosofando daquele jeito utópico, né? E os realistas, galera, ele é tipo assim, vai pegar o outro aqui e fala assim, ó, você, dá a mãozinha aqui, ó, vamos sentar, pôr o pé no chão e encarar o mundo a partir da realidade. E se a gente pensar nessa questão, galera, as características de uma forma geral desse estilo de arte, tá? E vamos pensar assim, o que a gente vai pensar nesse estilo de arte, pelo menos por enquanto, tá? Arquitetura, pintura e escultura. E se a gente pensar nesses elementos todos, eles vão ter algumas coisas em comum, que é o que eu vou colocar agora como características do movimento, tá? São elas, o cientificismo, galera. E o que seria isso?
a visão científica, encarar o mundo de uma forma realista. O que a ciência fala, o que é provado e estudado e está lá constatado como uma verdade. Isso é a base dos pensamentos deles. Eles não gostam de ficar imaginando sobre os deuses gregos, sobre o período medieval, sobre as ninfas românticas, sobre a ideia neoclássica. Eles querem conviver com a realidade. Galera, é um banho de sobriedade na sociedade daquela época. Porque eles estão vindo de vários períodos que não sei se vocês separaram, mas a arte ela tá sonhadora. E ali é o momento, os realistas eles são um momento assim, que eles falam assim, a arte ela tem que olhar para a vida que ela tá aqui, para a sociedade que a gente está envolto. E os artistas os escritores e os escultores vão pensar nessa linha, tá? Embora utilizado em geral para designar formas de representação objetiva da realidade, galera, o realismo como doutrina artística, como doutrina de estética, ele vai se impor na Europa, principalmente na França, porque ele vai começar na França, e é um período que não sei se separaram. A França começou a Itália na Renascença e agora a França está bem poderosa no que a gente está estudando, né? A partir do ano de 1850, tá? Na literatura vai ter o triunfo de um escritor chamado Flaubert. E na pintura vai ter um pintor chamado Courbet, tá? E esses dois artistas, eles vão colocar assim, abrir espaço, tanto que o Courbet ele vai ser seguido assim por vários outros pintores, vão trabalhar com ele. E a gente já viu uma obra deles na aula, aquele rapaz, aquela pintura daquele cara assim, ó, acordei atrasado para aula, lembra? Vou colocar a imagem aí para vocês verem. Então, galera, quando a gente vê aquela obra, o que acontece? Ele está sendo realista, ele está tentando pegar um momento um momento real da vida, certo? E a primeira exposição que vai inaugurar isso, por isso que a gente tem essa data aí de 1850, num salão de Paris, onde ele vai expor as obras O Enterro de Ormans, Os Camponeses de Flaiguey e Os Quebradores de Pedra. E galera, essas obras vão inaugurar o movimento realista na França, na pintura. Beleza? Bom, a gente falou agora do cientificismo. Segundo, a valorização do objeto. Uma outra característica que a gente pode pensar deles é a valorização do objeto. As obras dele valorizavam o objeto observado, o camponês, o que estava sendo feito. Então, o que estava sendo repintado, ele era valorizado como expressão, não como expressão porque eles eram realistas, tá? Não queriam só expressar uma ideia igual aos românticos, mas era valorizado como composição. Beleza? Eles eram, na verdade, muito sóbrios e minuciosos, tá? Então a pintura deles tem uma característica de ser sóbria e minuciosa, então ela é detalhista, tá? E ela é sóbria, ela mostra a realidade, como as coisas eram, como a gente veria se estivesse lá vendo a cena. E a expressão da realidade e dos aspectos descritivos, então eles descrevem uma situação, beleza? Bom, na arquitetura, os arquitetos e engenheiros procuram, na época, responder adequadamente às novas necessidades urbanas, que cresceram nos centros urbanos, tá? E a gente teve a questão da industrialização, certo? As cidades não exigem mais aqueles ricos palácios, aquelas coisas. Não, elas precisam de fábricas, de estações, de ferrovias, certo? De armazéns, de lojas, de bibliotecas, escolas. Então, galera, as cidades, elas têm uma outra necessidade. Não é mais construir um palácio igual ao Palácio de Versalhes. Então, o mundo, os arquitetos vão perceber essa nova necessidade e vão construir lugares possíveis dessas situações. Tem ainda detalhes, mas uma característica que é interessante, o ferro fica muito mais exposto, tá? É uma arquitetura que usa muita estrutura em ferro e esse ferro fica muito mais exposto. Isso é muito forte na França, na Inglaterra e em São Paulo a gente tem um estilo que vai ter essa característica, que é a Estação da Luz, galera. A Estação da Luz, a Estação Júlio Prestes, elas têm essa característica de arquitetura que a gente chamaria de uma arquitetura realista, beleza? Porque está dentro desse grupo de artistas, tá bom? Em 1889, Gustave Eiffel levanta em Paris a Torre Eiffel, que hoje é o cartão postal da cidade. Triunfo da engenharia moderna, ostenta seu esqueleto de ferro e aço, e sem alusões a estilos arquitetônicos do passado. Então ela se constrói, é isso, galera, que é. Ela se constrói realista, ela não se esconde, ela não se camufla, ela não busca mais aquela referência antiga, ela se constrói a partir do mundo sóbrio, do mundo real. E se a gente pensar na escultura, galera, na escultura, o grande mestre dessa época aí, e ele até flertou um pouco com outro movimento que a gente vai estudar depois,
é um escultor francês chamado Auguste Rodin. O Rodin, galera, ele foi, na verdade, assim, talvez um dos maiores escultores da história. Ele está junto de Michelangelo, né, entre Fídias, entre os maiores escultores da história, galera, porque assim, o trabalho dele ficou marcado. Ele na verdade, ele é o escultor de uma obra muito emblemática que talvez vocês lembrem, que é o Pensador, né, que fazia parte de uma escultura dele maior, que era um projeto maior que ele teve, que chamava Porta do Inferno, onde ele se baseou no Inferno de Dante, né, do livro de Dante, e ele criou ali uma, como é que eu diria, a porta, o que seria a porta que ele descreve. E lá tem várias cenas assim saindo, né? E no topo ali fica o Pensador, né? Ele fica no topo ali da porta, né? E galera, o Rodin, ele vai ter uma característica que é o seguinte: ele não é realista na composição de fazer a figura perfeitamente real, como por exemplo o Michelangelo fez, e na verdade ele talvez seja porque ele deixa deformações. A característica do Rodin, você vê assim que a pintura dele permite certas deformações. Ele deixa, às vezes, tem uma obra dele chamada Balzac, né, onde ele faz o escritor Balzac, galera, só que ele esconde Balzac. Se vocês compararem o Balzac real com o Balzac do Rodin, você vê que ele esconde. E ele é quase expressionista. Então você vê que ele foi um realista, mas ele transitou por outros movimentos. Ele caminhou ali junto com o universo da arte, tá? Mas as obras mais famosas dele, como a gente falou, o Pensador, o Beijo, né, o Balzac, a própria Porta do Inferno, que vai pegar todas essas obras, tá? Então, o Rodin, ele pode ser uma grande referência da escultura. E qual que é a característica da escultura dessa época, galera? Os temas e a expressão humana, ela ser mais real, tá? Quando você vê a figura do Pensador, ele é uma expressão, a posição que ele está, todo o corpo daquela imagem, toda aquela composição visual, ela pensa junto. Você vê o braço pensa, o tronco pensa, sabe? Ele é um ser pensante, tá? Isso é fantástico na obra do Rodin. E além disso, galera, focar em temas que são muito ligados à experiência real da humanidade. Quando ele faz o Pensador, ele coloca o ser humano refletindo diante de si. Então essa obra, ela a estrutura dela visual carrega essas características realistas, tá? Mas também a estrutura teórica, conceitual dela também carrega, beleza? E não só ela, tá? Todas as obras do Rodin, vocês vão ver que são um trabalho que vai trazer uma qualidade incrível. Como eu falei para vocês, ele tá no top 10 dos escultores da história da humanidade. E vale a pena pesquisar um pouco mais sobre ele tem uma vida super interessante, ele se envolveu depois com não vou falar agora, senão vai ser spoiler, mas ele se envolveu depois com outros movimentos artísticos, né? Ele é marcante em outro movimento artístico também. Bom, na pintura, galera, se a gente começar na pintura, vamos pensar primeiro as características da pintura, que a gente pode observar e que também se compartilha até um pouco com a escultura, tá? Mas vamos começar para voltar aqui mais focado na pintura, tá? A representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Ou seja, o pintor buscava representar o mundo de maneira documental. Olha isso, galera. Então, assim, eles tentavam construir uma representação da realidade como se eles estivessem estudando aquela realidade. Era um trabalho técnico, era um trabalho influenciado, lembra? Pelos iluministas. Eles estavam falando sobre a questão científica. Os iluministas criaram muitos dos conceitos que a gente tem de estudo científico hoje, metodologia científica, foi pensado por esse período dos iluministas. E a gente vê que os realistas, eles carregam ainda essa característica de ter um pensamento de arte científica, galera. A arte é um estudo técnico e um estudo sociológico, antropológico daquela situação, tá? Ao artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, pois ela está na realidade tal qual ela é. Ou seja, o artista não pode disfarçar, ele não vai melhorar. Tá? Um artista realista, se ele vai pintar você, ele não vai modificar você, ele vai pintar você tal qual você é. Beleza? Tal qual quanto é a sua realidade. E revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Então, assim, são obras que vão mostrar o que é viver o mundo real. E aí tem a ver com o hip hop lá no começo. Aí tem a ver com aquilo que a gente escutou ali agora há pouco. E os temas deles? Olha os temas deles. Como, se a gente pensar até no Rococó, olha a diferença. Politização. Primeiro, a arte passa a ser um meio de denunciar uma ordem social que consideram injustas,
A arte manifesta um protesto a favor dos oprimidos. Ou seja, a arte ela é uma forma de lutar por um mundo melhor de verdade. Os românticos queriam que o mundo mudasse, só que eles não viam na arte toda essa força que os realistas vão ver. Na verdade, assim, os românticos eles vão criar muita força, tanto que assim, a influência do modo de ver a vida romântico, tá? Do modo de ver a arte romantizado, idealizado, existe até hoje, galera. Só que o modo realista de ver a arte, científico, técnico, também é algo assim que virou uma corrente fortíssima até hoje também. Então a gente ainda tem essas duas vertentes. E o artista, galera, é como a gente falou, ele vai buscar expressar o que é viver o mundo real também. Vamos lá, então agora a gente pensa o seguinte, galera, vamos pensar nos temas que esses artistas utilizavam normalmente em suas obras, certo? E aí, como eu falei para vocês, ele vai caber para a escultura quanto para a pintura esse momento agora. Vamos lá, primeira coisa, politização. A arte para eles passa a ser um meio de denunciar, de protestar, de coisas que eles consideram injustas, galera. Então a arte ela vira uma forma de se manifestar e contra as injustiças feitas contra os oprimidos, certo? Então assim, é uma forma de denunciar o mundo que se estava vivendo. E galera, vou dar um exemplo para vocês de um livro realista, de uma obra realista inglesa, que é aquele livro do Oliver Twist. É uma obra, galera, que quando você vê a história do livro, aquele menino, o Oliver Twist, ele passa por tanta coisa, por tanto sofrimento, que você vê assim, o escritor, ele não disfarça a vida daquela criança, ele mostra tudo o que foi. Tem uma cena do Oliver Twist, galera, que ele tá lavando um barril, assim, um tonel para uma empresa, tipo, no inverno londrino, galera, que neva, tá? E ele foi colocado para estar lá dentro lavando, como trabalho, para ele ganhar um trocadinho ali, muito pouco dinheiro. E se você pensar isso, é uma forma de representar a realidade. Machado de Assis fez muito isso também, tá? Então é uma forma de você falar sobre a realidade. Isso de certa forma, é um debate político. A pintura social, denunciando as injustiças e as imensas desigualdades entre as misérias dos trabalhadores e a opulência da burguesia. As pessoas das classes menos favorecidas, o povo, em resumo, galera, tornam-se assunto frequente da pintura realista. Os artistas incorporam a rudeza, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que eles pintavam, levando esses tipos à categoria de heróis. Heróis que nada tem a ver com os idealizados heróis da pintura romântica. São heróis simples. Galera, tem uma pintura do Van Gogh que na verdade assim, ele começou um pouco depois desse período aqui. E ele tem uma influência dos realistas. Ele vai fazer uma pintura, galera, que chama Os Comedores de Batata. Quando você vê essa obra, você vê um trabalho assim que como é que eu diria para vocês? Ele expressa não é realista tanto na forma técnica, mas é realista na expressão que ele está colocando ali da cena. Ele pinta uma cena de pessoas pobres, a ideia de comer batata é porque era barato, então ele fazia a sopa de batata para todo mundo, e você vê a realidade que ele consegue colocar naquela cena. Então pensar o realismo é pensar isso. Até no Van Gogh, que foi um outro estilo que a gente vai ver mais para frente, ele tem ali essa coisa de tentar expressar o mundo dos pobres, dos trabalhadores, galera. Quando a gente falou do hip hop lá, de tentar falar sobre essa coisa, por isso que eu coloquei no começo, é por quê, galera? Porque a gente vive movimentos artísticos que ainda defendem essa filosofia dos realistas, tá? E vamos pensar o seguinte, ó, principais artistas. Bom, o primeiro que a gente vai falar aí, galera, é o Courbet. Por quê? Porque ele vai ser a principal referência, o principal elemento aí, o principal líder desses grupos aí, do grupo dos artistas realistas, tá? Principalmente na área da pintura, e porque ele vai abrir caminho, assim. Ele foi um homem de muito pragmatismo, ele foi um homem muito pragmático, galera. Ele desafiou o gosto comum das pessoas pela pintura, tá? Principalmente pelas pinturas históricas, né? E temas poéticos, aquela coisa sonhadora, insistindo que a pintura é essencialmente uma arte concreta, tá? E tem que ser aplicada às coisas reais. Ele vai falar assim, a pintura ela não é uma coisa abstrata, ela é uma coisa concreta, ela tem que estar ligada às coisas reais, às coisas do mundo que a gente vive. A crença dele é que tudo que não parece na retina está fora do domínio da pintura. Tudo que não aparece no que eu vejo não é do domínio da pintura. O que eu sonho não pode ser pintura. Olha a discussão que eles tinham na época.
eles eram, galera, extremamente opostos aos românticos, que eram esses sonhadores, beleza? E os românticos também eram dramáticos. Ele foi considerado o criador do realismo social na pintura, pois procurou retratar muitas vezes, nas suas pinturas, a vida cotidiana das pessoas, principalmente das classes populares. Ele manifesta sua simpatia particular pelos trabalhadores e pelos homens de vida mais pobre, galera, da sociedade do século XIX. Ele demonstra nas obras dele uma relação muito mais profunda com os camponeses, com os trabalhadores, beleza? E as obras que a gente pode pensar dele ali, que tem talvez uma relevância legal para a gente pensar, tá? São Os Quebradores de Pedra, que são as pinturas desse período que eu falei que ele vai... Ela é uma obra de 1849, mas ela vai ser exposta em 1850. O Bom Senhor, o Bom Dia Senhor, né, que é uma pintura que também ele mostra uma cena de um camponês com fidalgos ali, com pessoas mais nobres. Moças no Trigo, que mostra uma cena também de trabalhadoras camponesas. Aquele autorretrato que a gente já viu, né, que a gente já viu na aula. A Fiadeira Adormecida, também é uma pintura dele de 1853. Hoje, né, ela está no Museu Petit Palais, né, em Paris, e ela mostra uma fiadeira, uma moça dormindo ali, E às vezes, galera, eles também trabalham para os nobres, para os burgueses. E às vezes eles vão pintar cenas de famílias burguesas. As Moças da Vila, por exemplo, que é uma obra dele de 1852, ela mostra para vocês uma cena de famílias burguesas, certo? Bom, continuando. Um outro pintor que a gente pode pensar é o Millet, tá? E o Millet, ele foi um pintor romântico. Ele começou como um pintor romântico. Ele foi um dos fundadores da escola de Barbizon, na França rural, tá? Ele é conhecido como também, embora ele tenha sido romântico, um dos precursores do realismo, certo? Pelas suas representações de trabalhadores rurais. Por quê? Embora ele fosse romântico, como ele foi viver com trabalhadores do campo, ele acabou pegando essa referência para a arte dele, beleza? E junto com Courbet, ele foi ali, talvez, um dos principais representantes do realismo e principalmente desse período surgido, da metade, na verdade, da metade do século XIX, tá? A obra dele foi uma resposta à estética romântica depois, de gostos um tanto orientais, lembra que eu falei para vocês? Um tanto exóticos, beleza? E ele vai dar uma nova realidade para isso, ele vai se preocupar, na verdade, com a mesma coisa que o Courbet, o que estava diante dos olhos, o que cabia diante da retina, beleza? A obra que a gente pode pensar, que talvez seja a mais famosa dele, é As Respigadeiras, certo? E é uma obra que mostra uma cena de camponesas colhendo grãos, né, numa lavoura. Ele também tem A Mulher com Ancinho, que também é uma outra obra que mostra uma camponesa trabalhando com seu jeito simples de trabalhar, galera. Ele mostra muito isso, não é mais aquela cena nobre. Tem uma que chama Descanso ao Meio-Dia, onde ele coloca duas pessoas, né, parece um homem e uma moça, cochilando sobre uma grama. Ele coloca a foice ali do lado, ó. Olha isso. Ele coloca aquela foice que eles usavam para colher o trigo, e essa figura descalça, esse homem descalço com as botas ali do lado dele, tipo como se ele tivesse realmente pronto para uma cena de descanso mesmo. Ele prepara toda a cena. Você vê a paisagem que está em volta dele. O Homem com Enxada, que é uma pintura de 1862, que também, galera, mostra essa coisa do homem rude, do homem do campo. Beleza? Galera, o realismo como movimento, ele vai ter, como eu falei para vocês, essa característica de olhar pro mundo com uma forma de ver as coisas de uma forma mais real. Uma frase do Courbet, que do Courbet era o seguinte, ele falava assim: sou democrata, republicano, socialista, realista, amigo da verdade e verdadeiro. E o que ele estava colocando aí, galera? Ele estava colocando o seguinte: ele via todo mundo que estava acontecendo, todas as ideias intelectuais que estavam acontecendo em volta dele, ele via sentido em todas, dizendo com base na realidade, com base na verdade. Então ele preferia esses debates, tá, para a construção de um mundo real. Ter pensamentos intelectuais e ideológicos é parte do debate real da vida, do debate real do mundo. Isso era muito da proposta dele. Beleza, galera? O realismo, como a gente falou, termina por aqui.
Depois eu vou colocar outras obras para vocês observarem, mas é mais fácil de entender o realismo, tá? Porque eles são muito diretos, eles são muito, como a gente falou, né? Eles são sóbrios, eles são ali muito meticulosos, muito pragmáticos, eles não são sonhadores, tá? Então é uma arte fácil de entender. Como a gente falou, a gente tem algumas referências na literatura, a gente vai ter algumas referências na música, tá? Na arquitetura, e o realismo vai ser uma referência de arte até hoje. Até hoje nós temos isso como influência dos artistas, certo? Falamos aí, demos o exemplo do hip hop, mas a gente pode pensar outros textos, filmes que buscam falar das cenas com o mais realismo possível, né? O cinema novo brasileiro, a novela vague na França, o novo realismo italiano, tá? São escolas cinematográficas que vão valorizar essa questão de falar das coisas como a realidade é. Na arte, a gente tem hoje um movimento artístico chamado hiperrealismo, que ele tenta mostrar situações do mesmo jeito, com o máximo de realidade possível, com o máximo de expressão de realidade possível, e na verdade, galera, uma expressão técnica, que o hiperrealismo ele tem uma qualidade técnica incrível. Bom, é isso. Ó, um abraço. Vocês são pessoas incríveis, certo? Que a nossa aula aí possa ser proveitosa. Eu vi que vocês tiveram algumas dúvidas sobre o romantismo e sobre o neoclassicismo, e agora eu vou fazer um vídeo também para vocês só para sanar essas dúvidas. Beleza, galera? Ó, obrigado. Tô com vocês aí sempre. Que Deus nos abençoe, galera, que a gente passe por esse momento aí e tenha uma vida melhor, certo? Ó, um abração e um beijão. Tchau, tchau, galera. Com o cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco ajuda, às vezes me vem o salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, bonito, o mundo, alma. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Sujo inferno, vergonha. Frio inverno, sem lenda. Repressão, repressão. Ao luxo tem calma, vida escalda. Tento ler almas para além da pressão. Nações em declive na mão desse barrabás, onde o milagre jaz. Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz. Imersos em dívidas avidais, sem noção do que são dádivas. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo um parto. Eu me refaço, fato de gato de pé no chão, homem comum. Se a benção venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje eu tô certo de que todo mundo é um. E tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Cale o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso é a única língua que todos entendem. Cale o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso é a única língua que todos entendem. Gente, é pra ser gentil. Tipo um girassol, meu olho busca o sol, mano, creio que o ódio é solução. Essa é sommelier de anzol, barco a deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual roxinol, no foco de pôr amor no hall. Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Seu coração é o Senhor, tudo é África. Pois é praticar essa tática, matemática falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou. Cantar com as meninas enquanto geme no amor. É empírico, meio onírico, meio químico. Meu espírito quer que eu tire de tua dor. Que a mil volta descarga de tanta luta, a daga que rasga com força bruta. Deus, porque a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar, e essa sobrecarga pro sugueto. E paga e assusta ser suspeito. Recarga que pus é que igual Jesus, no caminho da luz todo mundo é preto. Eu me foi. Se for que o tempo é rei, vive agora, não há depois. Seu tempo da paz como o cais que vigora nos maus lençóis.
212, longe do playboy, como monge sou, fonte como sóis, do fronte sem gosto, forte como nós, vem pra rua, é nóis. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é tudo que nós tem é isso. Nós temos é nós. Tudo que nós tem. Dedicado pra dona Jacira.